Olá, meu nome é Brenda Souza Cruz e o trabalho sobre o qual falarei se intitula Referências Clássicas no Poema Fluminense. Foi orientado pela professora Michele Eduarda Brasil de Sá. Bom, o objeto de estudo, então, do nosso trabalho foi o Fluminense, a Poem, Suggested by Scenes in the Brazils, de autoria desconhecida. Porém, nós sabemos que ele foi publicado em 1834 em Londres para Oran Smith, Paternoster Row e Robert Robinson. Os acontecimentos narrados durante o poema acontecem aqui no Brasil e ele foi escrito tentando seguir a tradição dos poemas épicos clássicos, tomando como modelo principal Camões. O autor ele não se denomeia no poema, ele não assina, porém ele se intitula de an utilitarian, que seria uma pessoa que age conforme em função algo que seja útil para ela, trazendo algum benefício. Algumas características do gênero épico foram encontradas nesse poema, entre elas a divisão do poema em cantos, a invocação à musa da poesia épica, a Calíope, e a presença de uma figura heróica, no caso é o jovem Julian Willoughby. A metodologia do trabalho foi a bibliográfica exploratória. Nós realizamos leituras teóricas acerca do gênero épico para partir da tradução livre do canto first, que é composto de 54 estrofes. Como objetivo geral do trabalho, nós temos identificar e discutir os elementos inerentes à herança clássica verificados e, como específicos, pesquisar informações sobre a obra que auxiliem na identificação do autor e na compreensão do contexto em que ela foi escrita, assim como exercitar a prática da tradução do inglês para o português. Como os principais resultados encontrados após a nossa tradução foi principalmente o desafio de unir o sentido e a forma, por isso o exercício tradutório ele precisa ser algo minucioso e bem atento. A estrutura do poema ela não segue tão à risca aquele modelo da métrica de Camões que ele tenta. Durante o canto first, dentro dele, nós encontramos uma canção de amor com uma numeração e estrutura próprias. Então, elas não estavam seguindo a risca, nem tentando seguir a risca a estética de Camões. E também encontramos uma meta poética durante o poema. Então, o autor, em alguns momentos, fala sobre o exercício de escrever o poema que ele estava compondo. A tradução do canto first ela foi concluída e será submetida para publicação. Além das questões estruturais, nós notamos uma forte apresentação de críticas direcionadas principalmente às classes mais altas da sociedade. Nós não encontramos no poema um dos principais fundamentos do gênero épico que, segundo Hansen, é o elogio de uma nação ou de um povo. E por isso também não encontramos uma seriedade muito presente nas epopeias, de acordo com Aristóteles na sua poética. Em vez disso, o autor ele faz uso muito da ironia no texto. Bom, essas são as referências do trabalho, a poética de Aristóteles, notas sobre o gênero épico de João Adolfo Hansen e o poema O Fluminense. Muito obrigada pela atenção.